meus coruraros. Que prazer estar aqui mais uma vez para apresentar um podcast que promete para vocês hoje. Não deixem de se inscrever no nosso canal, gente. Uma coisa que eu peço sempre, que a gente realmente precisa, é que vocês nos sigam aí, façam a sua inscrição. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar essas bênçãos que a gente traz aqui para mostrar o casamento deles para vocês. Por quê? Porque é muito importante você saber que casar é bom e que a gente pode casar e que a gente tem muitos anos de casado e que a gente é muito feliz e que a gente está aí para abençoar uns aos outros com esse podcast. Eu sou, né, você já me conhece, mas eu vou falar de novo, eu sou a Tânia do Renato. Eu sou o Renato da Tânia. A gente tem 38 anos de casados e a gente está, ó, namorando até hoje. Se é que vocês me entendem, né, amigo? Depois ele conta a parte dele. Gente, mas olha aqui, vamos ficar com a gente até o final. Não deixem de fazer essas coisinhas que a gente tem pedido, porque nós precisamos de vocês. Meu amor agora vai apresentar o casal e segue o baile. Antes de apresentar, eu gostaria de dar uma palavra rapidamente, pode ser? Pode. Gente, olha só. Vocês sabem que quando você compartilha as experiências que nós estamos vivendo aqui, tudo aquilo que é dito aqui para outras pessoas, você pode estar sendo usado por Deus para salvar uma família, salvar um Rapaz, casamento, salvar um filho e uma filha de ter pai e mãe constantemente dentro de casa. Então faça isso em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, compartilhe as experiências que estão vivendo aqui para outras pessoas. Talvez você conheça uma pessoa que, assim, que está com aquele casamento fragilizado, a pessoa está às vezes as pessoas falam, estou reestruturando, estamos eu reformulando. estou fazendo alguma coisa. Compartilha. Talvez aquela pessoa precise de ouvir alguma coisa que está contido nesse podcast. Tá bom, Exatamente. pessoal? Uau! Pode falar uau? Ó, agora cabe. Uau! Beleza? Então, agora isso dito, né? Isso Vamos dito. apresentar o nosso casal. Gente, como eu sempre digo, todo casal que vem aqui é escolhido por Deus. Deus que fala quem vem aqui, Ele que determina. E hoje não é diferente, um casal especial, maravilhoso. A gente já conversou um pouquinho aqui, já estamos amando ele já, né, amor? Já estamos querendo levar lá para casa, para jantar, para passar o dia com a gente. É Pastor isso. Paulo, Boa seja tarde. bem-vindo. Irmã Juliana, seja bem-vinda. Vocês são Obrigada. lindos, hein? Que Obrigada. casal bonito. Ele fala isso para todo mundo, tá? Ah, Mas é Não, porque ele mas pensa às vezes isso. não, né? Para todo... Não. Às vezes tem uns não. Ah, é? Mas são bonitos Ih, também, tá? rapaz. Gente, Mas olha só, que bom que vocês aceitaram o nosso convite, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. É uma como honra eu estar aqui. disse lá no story que eu fiz, vocês foram indicados por Zanjinha. Gente boa Aquele demais. docinho de coco. Que, Vocês conhecem? que casal, hein, rapaz? Qual a expectativa? Gente boa demais. A gente teve o prazer de conhecê-los num evento que eles nos convidaram, né? encontro de Um casais. evento de casais em Anchieta, foi? Iriri. 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 E Tá dali pra bom, hein? frente nós nos tornamos mais do que amigos, né? Eles são os nossos guardiões espirituais, né? A irmã Lisângela, ela tem esse dom, esse ministério de cuidar e de amar a vida das outras pessoas, e a gente, assim, teve uma ligação muito forte. A gente teve uma ligação também entre os nossos filhos também, né? Bênção. E foi bem legal pra gente. Você sabe que quando eles estiveram aqui, eu fiquei uma coisa assim que, se eu tivesse dinheiro, os caras com grana mesmo, eu ia comprar um motorhome. pra eles. Motorhome. Uhum. É. Ele só fala naquele motorhome. Tá doido para ter um motorhome. Mas vamos lá, Juliana. Geralmente são as mulheres que começam a falar com a gente, porque eu não sei porquê, mas dizem que a gente tem mais interesse nessas informações. Tempo de casamento, filhos, nome dos filhos, netos, se tiver. Sim. Conta pra Nós gente. somos casados há 25 anos, né? Esse ano, em novembro, a gente completa 25 anos de casados. E temos o Caio, que vai fazer 24 agora em abril. E temos a Sara, de 16, que faz 17 Nós vamos também esse comemorar ano. nossas bodas de Prata. Prata. prata É, em novembro. Eita. mas não Que quero dia? aliança de prata, não. É de ouro. Aí ela já pediu uma aliança chique lá. 25 de novembro, a gente completa 25 anos juntos. Eita, que benção. É um bocadinho de De chão. 2025. É. Uhum. Uau. A gente teve em 2000, exatamente, A 25 gente anos. casou em 2000. Isso aí. 2000, né? Ah, Já passado aquela história do bug, já do milênio, né? Já passou exatamente no ano de 2000, né? É. Que falou que o mundo ia acabar.
Acabou não. acabou nada. Acabou nada. E foi, eu morava nos Estados Unidos, eu vim pra cá e o mundo pra mim começou ali, porque até então eu era um jovem solteiro, Hum, fora da igreja, não tinha nenhum conhecimento cristão, já tinha me convertido, mas não estava na igreja. E aí, em 2000, Foi 2000. maio de 2000, eu conheci Juliana. Aí, pode continuar agora, pode contar essa história pra gente. Ele tinha ido tentar a vida lá Lá. nos Estados Unidos, né? Que ele tinha um amigo que morava lá, já tinha um sim. tempo. E aí, num dia de folga lá, esquiando, ele caiu e quebrou a clavícula. Aí lá tudo é pago, né? Essa área de saúde é tudo paga. E ele voltou pra tratar, né, amor? Uhum. Voltou. Eu, nesse mesmo ano de 2000, tinha ido fazer um intercâmbio na Austrália, fiquei lá uns meses. E era meu último ano de faculdade, então eu tive que voltar também. Mas assim, já voltei sonhando em voltar pra lá, pra Austrália, que eu amei. Só que aí, nesse meio tempo, a gente se encontrou. Engraçado que a gente entrou na faculdade no mesmo tempo, né? 95, né? Aham. Ninguém sabia de ninguém que existia um outro. Aí zero. você, nos Estados Unidos, ela na Austrália, Vol- vivendo a vida. Voltamos pra cá e em 2000 e a gente fazia faculdade na mesma faculdade. Eu estudava de manhã E eu à e ela à noite. noite. Ela fazia direito à noite, eu fazia economia de manhã. E nesse processo todo aí, ninguém se conhecia, ninguém se via, nem nada. Na verdade, Ah, Hum. a gente já meio que se conhecia sim. Você que não lembra, não. eu não lembro. Ele namorava com uma amiga de uma amiga minha. Amiga da amiga. Ah. Hum. E legal que essas conversas elas acontecem até hoje. Os Quando, meus filhos se quando divertem. eu entrei na UVV, quando eu entrei na faculdade, eu paguei umas matérias de manhã. E eu lembro de você lá. É que eu era um menino Você era bem discreto. discreto. E a gente se conheceu, assim, foi um evento que teve em um clube, né? A gente se conheceu ali pela primeira vez. Isso foi num domingo. Uhum. E a gente. Tem até uma história que eu conto, e os meus filhos eles se amarram. É assim, eu tava lá nesse lugar e eu cheguei pra ela e falei assim: aí, gata, você quer tomar uma coca? Aí ela falou: só se for zero. E ali a gente começou o relacionamento. E no outro dia, na segunda-feira à noite, eu fui lá na faculdade dela, no meio de todo mundo pátio, assim, e ela tava lá quietinha com as amigas. Eu já cheguei, já tomando posição de leão, já peguei a leoa, abracei, Sério? e ela não entendeu nada. O que que tá acontecendo? Falei: você não tá lembrado de mim de ontem, né? E ali, dali pra frente, a gente encaixou e foi até o dia de hoje. 25 anos nessa brincadeira aí. Mas a Coca, o papo foi da Coca, existiu mesmo. Sério. Muito legal. A gente conta isso com os meus filhos, eles perguntam: pai, conta a história aí da Coca-Cola. Eles adoram ouvir essa Adoram. história. Eles Meu adoram ouvir Deus. nossas histórias, né? A gente era dois jovens Bem bem, tranquilos. Só que não. bem loucos na época, né? A gente tinha Ah. uma juventude bem Bem agitada, bem bem agitada, agitada. bem agitada. Mas aí, Mas aí, do nada, você foi oferecer a Coca e Não, mas aí depois, o namoro começou. beleza. E o nosso namoro foi tão rápido que a gente em maio se conheceu e em novembro a gente se casou. E dali pra frente a gente já foi morar junto em janeiro, né? Meu Dezembro. amor, nós casamos em novembro. 25 de Em novembro. dezembro já tava morando junto já, né? No dia 26 a gente tava morando junto já, meu filho. 26 já. Casamos, no outro dia já fomos. Não teve Né? tempo nem de se conhecer. A gente se conheceu no casamento, né? Nossos primeiros 7 anos de casamento foi Foi. assim, um casamento bem, Bem difícil. bem legal. Eu chamo de legal, né? Bem E difícil. quem sobrevive aqueles 7 primeiros anos tem história pra contar pra vida toda, né? aí vocês conheceram em maio. É muito Foi. legal isso. Em maio, Conheceram em maio, casaram casamos em novembro. Aham. Foi. No E aumento dezembro do já- salário, No aumento do lembra? salário, exatamente. Dissídio, maio e Exatamente. novembro. Mas vocês viajaram É, pra algum lugar? Não Como. lembro. Não, como o Paulinho falou, né? Paulo, né? Como você falou, meu amor? A gente não estávamos na igreja ainda, né? Uhum. Sim. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, ele já tinha se convertido, mas estava afastado. Então a gente se conheceu e ali a gente já namorou, Uhum. entendeu? Então nos casamos em novembro porque eu engravidei.
Sim. né? Então, por isso foi tudo muito rápido, né? Aconteceu com a gente também. E aí a gente meio que foi mesmo se conhecendo no casamento, né, amor? Assim, hoje, a gente não recomenda, né, um Com namoro, assim, certeza. tão Ah, instantâneo, né. É bom os jovens se conhecerem melhor, né, ter um tempo de namoro, mas estamos aí, vai fazer 25 anos, A recomendação ela né, foge amor? aos desígnios de Deus, né, porque o que aconteceu com a gente, assim, não é algo para ser, como exemplo, né, mas todo o processo que aconteceu nos tornou hoje representantes para outros casais nessa área, porque a gente teve uma 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 vivência muito, eh, conturbada no primeiro momento, né. O nosso casamento foi bem difícil, tanto é que Deus nos levantou para ser, para trabalhar com casais depois dessa nossa história, né. Porque a superação que a gente teve, e eu coloco aqui a Juliana como responsável única com isso, porque o que que aconteceu? Eu ainda era um casado solteiro, eu ainda. A Juliana, no primeiro dia que ela decidiu ser mãe, ser esposa, ela já se converteu, não, eh, religiosamente, né, não espiritualmente, ela continuou com a Tradição, religião né. dela, mas ela já tinha se convertido a ser mãe, se convertido a ser esposa, hum, e eu, o falso crente, que já tinha conversão, não tinha nenhuma conversão original mesmo, eu continuei uma vida de solteiro, continuei tendo as minhas meus comportamentos de solteiro, então isso atrapalhou muito esse início do casamento, né. A ideia do nosso casamento teve muito dificuldades nesse início desses 7 anos, porque eu não tomei uma atitude, não fui sacerdote, não fui homem da casa, fui um adolescente, todo o processo. Então Juliana manteve esse casamento hoje ele está de pé, graças à força e o desempenho que a Juliana teve para manter esse casamento, porque qualquer uma na posição dela já teria me mandado embora logo no começo. E em vez dela mandar embora, às vezes ela me buscava nos lugares e puxa pela orelha, assim, eu já saí em vários lugares com a orelha puxada, assim: "Vamos Ai, embora pra benção. casa, não tem problema, aqui não é seu lugar não". E ela lutou muito por isso no começo, né. E, assim, e eu creio, assim, mesmo eu tendo uma família funcional com os meus pais e de ter presenciado isso, eu não conseguia entender. E foi assim, ela quando ela virou a chave desse de ser casada e ser mãe, isso aí ela trouxe muito esse comportamento da casa dela também, né, e eu tinha esse comportamento em casa, eu não sei da onde eu tirei isso. Então, o primeiro momento do nosso casamento foi difícil nesse aspecto. Então, a conversão original mesmo aconteceu 7 anos depois, da minha parte, e não da Uhum, dela. sim. Ela já uhum. estava convertida no quesito de ser uma mulher digna, de ser uma mulher honrada, de respeito, fiel, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, e eu religioso. Eu lembro que eu orava em línguas em casa para expulsar demônio, quando na verdade o demônio estava em mim, cara, Olha. não tenha dúvida. Porque ela tinha os ataques dela de mulher, né. É, Brabeza, né, é, Juliana? Nem eu sou brava. nosso Deus, meu Deus do céu, ela bateu em mim várias vezes. E quando tinha esse comportamento de tentar trazer a rédea um homem, e na verdade ela estava brigando era com um menino, um moleque, né, e eu achava que era religioso, eu orava em língua, expulsava demônio, não dava nada estranho. É que a gente viu vários, né, vocês são um casal 26. A gente tem experiências de todo jeito aqui, depois vocês assistam os outros, porque é cada experiência e a gente vê, sabe, como Deus cuida das coisas, das pessoas, dos relacionamentos, dos improváveis. Uhum. Faz com que aqueles maluquete lá, improváveis, pagodeiro, sambista, vira depois uma outra dupla, uma dupla que quer edificar, que quer ajudar as pessoas, claro, com os nossos defeitos que todo mundo tem, né? Mas, Deus faz essas coisas, e é lindo, porque como é que você vai contar para alguém, como é que você vai ajudar alguém sem ter tido nenhum tipo de experiência Uhum. naquele problema que a pessoa está passando, né. E é lindo de ver isso, muito Uma coisa importante que eu queria que vocês falassem um pouquinho é o seguinte, a
as pessoas externamente, as pessoas, os familiares, os amigos, eles acreditavam que ia dar certo isso? Olha, tem uma eu vou fazer só um adendo, não é um adendo, só puxar uma perna a respeito da nossa conversão, né, porque a minha conversão, a primeira vez, isso foi antes de ser casado, eu tinha aceitado Jesus na igreja e tal, e eu fui seguindo esse meio barro, meio tijolo, né, morno, até esse tempo passar, né. Então Juliana mantinha ainda a tradição dela, tudo certinho. Quando ela literalmente se converteu e foi num evento de casais, por isso que Deus nos levantou para ser hoje, Vocês tinham quantos anos de casados? 7. Foi no encontro de casais, 7 anos, foi. é a idade da minha filha. Nós também. 7 anos. Não, tinha mais, foi 2010 ou 2011 aquele encontro que eu fui. Já tinha 10 anos. Não, foi a Sarinha, a gente apresentou na igreja, bebê. Mas eu não ia lá ainda não. Tá. O que que Mesmo acontece, tempo tipo, nosso, a gente tinha 7 anos de casados, fomos no encontro de casais. e Nós nesse fomos encontro de casais, hã, Deus trabalhou muito comigo nesse sentido, falou assim: "Cara, você tem que fechar sua boca, você tá me atrapalhando". Foi exatamente isso que ele falou pra mim nesse encontro, né. E teve um apelo, e aí eu fui e voltei ali, né. Ali mesmo eu fui lá pra frente, me ajoelhei e Deus falando: "Cara, você tá me atrapalhando, você fica quietinho um pouquinho, fecha sua boca, você fala demais, tá. Como é que eu vou chegar na sua esposa se você não tá deixando chegar?". uhum. E aí só fui eu lá pra frente nesse dia, né. Só um casal naquele dia, eh, foi no apelo de conversão. E aí a Juliana ficou lá no lugar dela, no banco do lugar dela, né. E aí eu de cabeça baixa, houve uma comoção grande na igreja, uma falação, um rebuliço, um mover do espírito, é que ela tinha Tinha levantado a ai, mão. Jesus. Ela também tinha aceito Jesus naquele dia. Dali pra frente, a gente começou a trabalhar com casais. Foi exatamente ali que levantou a gente. Então, a conversão nesse aspecto, pra mim, foi só uma continuidade. A minha conversão mesmo, antes do casamento, quando eu aceitei Jesus, ninguém na minha casa, todos na minha casa eram católicos também. Eu me converti primeiro, e aí fui usado por Deus, não pelas minhas forças, fui usado por Deus e a minha família depois se converteu também. Hoje o meu Glória a irmão é o Deus. meu pastor. Pensa. Doideira, né? No Hoje o meu irmão é o meu pastor. E um cara que eu tenho, assim, uma admiração muito grande nesse aspecto. Mas quem o levou para a igreja fui eu, nesse aspecto. Eu fui usado por Deus para isso, né? Só o instrumento, só o cavalo, a mula de Abraão, Eu de lembrei de Balaão, eu Balaão. lembrei somente. direto agora da Só a mula. mula Balaão, só para isso. Então, nesse aspecto de convivência, família, conversão, relacionamentos, eu acho que assim, só não tocar no assunto religiosidade, a gente ainda mantém ainda. A minha sogra foi muito responsável por isso, né, minha sogra faleceu tem 4 anos. 4 anos, ela era a pessoa que atraía todo mundo para dentro, e Juliana tinha uma relação simbiótica muito grande com ela, né. Então todas as festas de familiares, a minha sogra fazia tudo Ela e estava agregava todo mundo. todos, né. Então sempre teve uma relação boa, desde que não tocasse em religião e nem Bolsonaro. Mas Mas respondendo a sua pergunta, né, se as pessoas acreditavam ou não, se ia dar certo ou não, eh, ninguém nunca, assim, externou, né, comentários, eu acho. Mas, Falo da minha mãe. ao meu ponto de vista, assim, eu me casei pra não separar, né, então, assim, nunca passou isso pela minha cabeça. "Ah, se não der certo", igual ele falou: "Manda ele embora", não. Eu casei pra ficar casada pra sempre, né. sempre. Mas com certeza, né, muitos devem ter pensado, né, amor, que não ia dar certo, Mas fala da minha mãe. né. Ah, sim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu contei na minha casa e meus pais ficaram muito surpresos, né, ficaram tristes, chateados. Poxa, eu estava no meu último ano de faculdade, né, tinha toda uma prospecção de futuro, né, Sim. os sonhos dos pais pra E gente, nova. né. 22 anos. E aí o dia que eu fui com ele na casa dele para dar notícia pra mãe dele, só faltavam soltar fogos de artifício de tão felizes que eles ficaram. Se Porque, livrando de uma tipo bomba. assim,
É, mas era uma esperança que ele tomasse um rumo bom para a vida dele, né? Casar, Tipo né? assim, vai ter um Enfim. filho, vai ficar responsável. É, Eu era muito muito doido, imprudente. É. muito Ah, nóia. ah. Tinha esse negócio do Noia, né? Você era muito Eu nóia. era muito imprudente, e muito imprudente. Não, amor, não tinha nóia, não. Não fala isso, porque hoje em dia nóia é outra coisa, né? É. Ele Mas não usava de nóia eu drogas. entendo, tô tranquilo. É, né? Ah, de nóia tá tranquilo hoje. Eu superei. Então, para mim e para minha família foi um ponto de inflexão para achar que aquilo ali poderia mudar uma história, de uma Aham. história que estava declinando para a morte ou declinando para um destino muito pior, né. É porque você já tinha 30 anos, né? É. Eu morava com meus pais ainda, meus irmãos já estavam casados, todo mundo ninguém morava com meus pais, eu ainda estava na casa do meu pai, e para eles, assim, foi minha mãe, ela falei: "Mãe, eu tenho uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim". Ela falou assim: "Nossa, essa notícia é maravilhosa". Ou seja, pra gente. Então, assim, volto a repetir, eu tenho como um fundamento, e eu não sei qual o peso que há nisso, mas assim, eu trabalho muito atendendo as pessoas e vejo que isso tem uma influência grande no peso da funcionalidade numa família, né. Eu venho de uma família funcional, e isso tem um peso grande hoje, né. Não é que você não vai dar certo vindo de uma família disfuncional, não. Mas grande parte dos atendimentos que a gente tem para jovens e adolescentes, a gente trabalha e a gente identifica que uma ausência paterna, ela causa muitos danos para um adulto infantilizado de hoje. Eu nunca tive isso aí, eu tive sempre uma referência de família, salvo casos de um parente que não tem que não tinha um casamento ainda, que casou e se separou. Então eu não tinha isso como algo que eu viesse a carregar. E isso então para mim foi uma referência, e para Juliana também. Eu também casei para não me separar, só que eu só levava uma vida a 2 ainda, né, uma vida boêmia e uma vida de casado, até entender que isso não funcionava mais. E volto a repetir, isso mudou literalmente nosso casamento em termos de relacionamento de casal mesmo. Quando você falou aí que você ama ser casado, eu também digo com todas as letras e toda a segurança, eu amo ser casado. E ser casado com Juliana, porque a minha vida mudou da água para o vinho em casamento. Eu Uhum. sou hoje um defensor do casamento. Hoje eu sou responsável para ajudar as pessoas a manter os seus casamentos, porque eu conheço e eu sei da importância que tem um casamento saudável para a sociedade, principalmente para a sociedade cristã na qual nós somos envolvidos. Então, tudo isso, ela mudou literalmente com essa convenção, nesse momento, nessa chave na qual eu me transformei mesmo em um homem, marido e pai, que até então não tinha, né. Não. Maravilhoso. Uhum. A gente estava conversando com um casal anterior, com o Cabo Caçoto, e ele falou coisas muito importantes acerca disso, dessa parte em que às vezes a mulher, nós somos, parece que a gente fica espertinha antes deles, né? A gente A gente amadurece cresce, mais cedo, né? amadurece, e eles ficam mais. No meu caso com o Renato não teve muito isso não, porque Renato com 18, 19 anos já era um homem que trabalhava, que corria atrás. Ele não teve, assim, tempo muito não de ser infantil, de ser Não. meio meninão não, porque a gente já casou, ele tinha 21. Uhum. A gente casou, o Renato Novo. tinha 21 anos e já ia ser pai, né. Então e ele nunca fugiu à responsabilidade. Lógico que foi uma vida louca, porque ele era do pagode e era aquela vida, né, aquela vida solta, né, longe de Deus. Mas Deus tinha um propósito. E é bacana quando você vê essas coisas acontecendo, porque você vê que Deus é que cuida, né, amor? Deus cuida desses casais, desses vidinha louca. Às vezes ele tem um propósito para aquilo ali, que você vai ver depois. O importante é você ficar vivo, né, não fazer tanta besteira, a ponto de perder a vida, né, porque tem gente que faz muita besteira. Ele fez também, Uhum. ter uma convulsão cerebral por causa de bebida, porque ele bebia demais. Passou por isso, sobreviveu e vai ser.
usado por Deus, né, quando permite, né, porque tem gente que não permite. Uhum. É importante a gente estar falando sobre isso, porque muitos casamentos acabam, né. Então, de ver que a Juliana foi uma mulher extremamente sábia, né, pelo fato dela ter, pensado de casamento é para sempre, né, e segurou as rédeas, né, da coisa. Mas muitos não conseguem. Acha que primeiro problema, primeira dificuldade, É só aí separar. começa a atribuir, né, a prazos, né. Nós não resistimos à crise dos 7 anos. Parece que o 7 é um número, sei lá, cabalístico, né, que os casamentos têm que terminar nesse período. Passou, a gente pode relaxar que não vai acabar mais. Não, casamento é cuidado todo dia. Uhum. Né, é experiência diária, é cuidado, é tratamento, todo dia a gente tem que consertar as coisas e ajustar as coisas, né. Agora o que eu vejo no caso de vocês e muitos casos aí, é que tinha uma coisa aí que prevaleceu, amor. Vocês se amavam, né. Apesar de você gostar de ter uma vida diferente, né, mas você amava sua esposa, ela te amava também. Então assim, a grande questão é que a gente pode estar falando para casais aqui hoje que estão com esse casamento já começando a entrar no desgaste do amor, né. O amor vai desgastando, e eles entram naquele e as pessoas dizem, né, da sociedade que o amor acaba, o amor a Bíblia diz que jamais acaba. Então se a gente crê na palavra de Deus, eu creio que o amor jamais acaba. A gente consegue destruir as coisas, mas ele não acaba. Então que esse tempo aí, talvez um casal que está aí nessa luta desses 7 anos, nessas né, que consiga ver em vocês esse exemplo, né, tudo que vocês estão falando aqui que vem de Deus, e poder existe jeito, tem como resolver. Vale lutar pelo seu marido, né, vai lutar pelo seu esposo e você lutar pela sua esposa, vai lutar por esse casamento, Uhum. É, né. porque nenhuma relação é fácil, né. E casamento é um relacionamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre cuidando, né, cuidando do casamento, investindo. Tem coisas que às vezes a gente vai ter que fazer, não é no automático, como é que você fala, amor? O contrário de automático. Manual? Não, fazer porque tem que se fazer mesmo, entendeu? Eu me perdi a palavra. Mas que é necessário, Por né. obrigação, né, É, tipo um Necessidade, eu acho. exercício, exercício. né, Uhum. mas tem coisa que a gente tem que fazer para manter esse relacionamento saudável, né. E amar, para mim, o amor é decisão, né, é decidir amar e através de atos mesmo, entendeu, demonstrando, e Deus é amor, né, então eu acho que o maior elo, a maior força que a gente tem no nosso casamento é Deus. Se a gente não tivesse encontrado, né, Deus, a gente talvez não estaria aqui hoje, né. Acho que o que nos mantém, firmes até hoje é ter o Senhor no meio É do Deus. nosso casamento. A gente escreveu um livro que fala exatamente isso, a gente trabalha com os casais nesse aspecto, né. A nossa relação ela efetivamente se tornou um relacionamento saudável, de casamento mesmo, depois que a gente entendeu essa analogia do triângulo que fala onde Deus fica na ponta e cada casal em cada lado, certo? Sim, A gente escreveu sobre isso para entender que o que aconteceu com a nossa história foi quando Deus entrou no nosso casamento. Deus existia na minha ideia de convertido. Deus, o Deus que ela servia, en- existia na ideia do, da religião dela. Nós servimos o mesmo Deus. Isso não tem relação nenhuma em Deus no casamento. Então, a parte do amor que ela está falando, um amava o outro, sim, tinha atração, aquelas 5 etapas do amor, né, uma atração, um desejo, a cumplicidade, respeito, tudo que está embutido dentro do amor eu tinha por ela. Mas faltava a gente entender como que a nossa relação ela ia se aproximar, ela ia chegar cada vez mais perto, quando a gente estivesse caminhando mais perto com Deus. O que estava acontecendo na época? Eu ia para a igreja, na minha igreja, aonde eu sou até hoje, nós somos dessa mesma igreja,
mas eu fazia as coisas da igreja sozinho. Então, na igreja eu era uma bênção, mas em casa eu tinha um problema. Então, eu estava caminhando com Deus, mas não com a minha esposa do meu lado. Era assim, o triângulo eu achava que eu estava andando mais para a direção de Deus, e eu ainda questionava. Ela falou assim: "Pô, você está muito embaixo. Você tem que ir mais em direção de Deus". Quando na verdade era o diferente, porque eu estava distante do Deus, esse Deus original mesmo, na qual a gente serve hoje, que era o mais próximo dela, Uhum. e mais longe de mim, porque o meu Deus era o Deus fariseu, eu era um hipócrita, eu era um Deus na igreja, eu era um homem na igreja e um homem fora, ou seja, eu tinha 2 identidades. Ela, por maior que seja, ou menor que seja a sua espiritualidade em Deus, era a mais fiel, a mais competente, a mais verdadeira. Então, religiosamente, ela estava mais longe. E religiosamente eu estava mais perto, mas espiritualmente ela estava mais próxima de Deus. Então, quando Deus falou para mim isso, para mim: "Ó, você fecha a sua boca, cara, você está me atrapalhando". E a gente começou a trabalhar junto nisso, a seguir juntos, a andar juntos nesse caminho com Deus. A gente começou a fazer as coisas na igreja junto, começamos a trabalhar mais, a buscar mais Deus junto. A gente começou a caminhar mais perto um do outro. Então, essa parte de amor, cumplicidade, que é um pacote só, ela foi se atribuindo ou potencializando quando a gente chegou mais próximo de Deus. Então, a nossa história efetiva de um casamento salutar, de um casamento aprazível, ele começou quando a gente se aproximou mais de Deus. Glória a Deus. Deus entrou efetivamente no nosso casamento. E ali a história do nosso casamento começou a mudar. Hoje a nossa convivência não tem discussão, não tem, claro que tem. Tem as rusgas, claro que tem. Mas o relacionamento com Deus, ele impede, a continuidade disso, Uhum. que era exatamente o que faltava antes. O que faltava pra gente antes era dar um fim àquilo que é negativo. E a gente meio que completava, ou ia ficar 2, 3 Dava dias, vazão a. continuava, né. Uhum. Então não era cumplicidade isso não era respeito. É. Como é que é amar desse jeito? É. E além disso, a gente começou a investir no nosso casamento, né. Isso. Eu lembro que logo que eu cheguei na ComBC, tudo que tinha de casais eu queria fazer. Casados para sempre, paz para toda a vida, palestra de casais, encontro de casais, né. Uhum. Tudo eu queria fazer. E até hoje a gente faz bastante coisa É, assim, né, a gente tudo que soma é bom, né. é, É. Uhum. Investimento no casamento. Ah. isso aí. E sempre colocando esse elo. Quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais próximo a gente vai estar do um do outro. É óbvio, né, quanto maior a sua intimidade com Deus, mais respeito você tem pelo próximo, mais você quer ajudar o próximo. E a minha esposa é a mais próxima de mim, né. Aham. Era exatamente isso que faltava, eu era uma bênção. Se você perguntar na igreja, nesses 20 anos que eu estou lá, eu sou uma bênção para muita gente, só não era para minha esposa, nem para os meus filhos, nem para o meu Uhum. casamento, né. Isso é muito, infelizmente, E isso é muito assim, não é comum. fácil, né? Assim, muita gente vai ver esse podcast. Eu acho assim maravilhoso quando uma pessoa é real, sabe? Uhum. Assumir isso. Eu era uma bênção e para minha esposa eu não era. E é isso. E tem muita gente nas igrejas assim. Estava hoje conversando com o Renato. Como as pessoas são de aparência, sabe? Às vezes eu fico triste, sabia? Eu fico triste quando eu vejo um casal à frente das coisas e você na intimidade sabe que eles passam lutas, lutas e lutas e não procuram ninguém para serem Pra ajudados. ajudar, né, e Vocês devem ter inúmeros casos de casais, se vocês quiserem contar algum, é bacana, porque às vezes você conta uma experiência aqui que alguém está passando. Uhum. O casal que veio aqui, a Lucilene e o Wander, eles contaram um caso incrível Uhum. de um casal que já era divorciado e resolveram fazer o casados para sempre. Uhum. Eles voltaram a namorar e se casaram novamente. Quer dizer, aquele amor de Deus que estava lá, aquela chama estava lá, deixaram apagar. Uhum. Porque as pessoas deixam o sol se pôr sobre a ira, brigam, não conversam, não oram juntos. Isso não é isso perdoa. é dar muita confiança para o capeta. Uhum. O capeta adora isso.
Casal que fica discutindo, que o tempo todo, que não ora, que não se perdoa, que não conversa, que não perdoa ninguém, que só sabe arrumar. O diabo adora isso. E a gente vê que dá para sair disso, né. Vocês querem contar alguma experiência, sem nomes, é claro, Tem né? algum? Só fazendo um gancho, foi a ministração que eu fiz ontem na igreja a respeito disso daí. E eu falei exatamente isso, que o diabo ele não ataca casais que vão trazer para ele algum tipo de ameaça. Ou seja, esse casal aí que estava se divorciando e voltou, provavelmente deve ser agora um tsunami na mão de Deus para outros casais. É. Exatamente. Você tá entendendo? O diabo não ataca, quem tá brigando lá, ele deixa quieto. Agora, quando é uma ameaça, era exatamente isso que era pra gente. A gente era uma ameaça na mão do diabo. Se a gente o diabo ele tinha a gente como uma ameaça, então ele queria de qualquer forma destituir a nossa relação. E ele perdeu nesse aspecto. Hoje a gente trabalha com casais, e aí alguns exemplos, por exemplo, a gente tem trabalhado, tem alguns casais que a gente atende, assim, às vezes fica engraçado, eles chegam bravos, né? Chegam que não vai dar certo, e depois que vai começando, a gente faz 10 sessões de terapias com eles, a gente faz toda segunda-feira. A gente acompanha, vai passando um, vai passando o outro, e todos têm esse mesmo, relatório para entregar, né, ela fez isso, ele fez aquilo. O processo de comunicação enviesado, não vai ter sempre um problema, e sempre eles vão trazer problemas, e tem casamento de 20 anos, casamento de 15 anos, e grande parte desses problemas que eles nos trazem, a gente olha, é como se eles estivessem conversando com nós 2, entendeu? A gente fica Sim. assim, aí eu por baixo do pano eu vou e futuco o Juliano, falei: "Aí Juliano, aí é com você", aí Juliana vai e entra e fala assim: "Não, ela viveu aquilo e ela Uhum. passa para aquilo Tem ali". experiência. Ou seja, coisas fáceis de ser resolvidas. Colocar o sol sobre a ira é dar continuidade, é continuar um problema. "Ah, que ele não conversou comigo", e assim, alguns casos engraçados, né, que a gente atende, mas assim, tem casos que pra gente é até meio assim, inimaginável, né, o casal fica 6 meses sem se relacionar dentro da mesma casa, Meu Deus. Sem namorar. sem namorar. Ou seja, eles perderam algo, eu falei assim: "Mas como é que vocês estão convivendo com isso?" Isso para um homem, assim, eu não consigo me colocar nesse papel aí, nessa postura, né. É porque a relação tá tão desgastada que perde até o prazer de um com o outro. E isso é uma das coisas que a gente tem observado muito. Tá se perdendo essa intimidade, esse amor, esse prazer. Você estava falando aqui agora no início da sua apresentação, não sei se foi na parte da chamada do Instagram, que a gente está namorando até hoje, foi 38 anos. 38 anos, aí eu falei 38. assim: "Ai Jesus, que me faça ser assim também". Não, não é difícil não, é fácil. Fica tranquilo. Aí você imagina você receber casais que eles relatam isso. Problemas de comunicação, problemas de financeiros também, são vários pequenos problemas solucionáveis, ok, que é preferível separar. Hum. Não quer lutar por aquilo, não quer encarar aquilo, né. Mais fácil desistir, né? E aí entra o papel da gente. Então, nesse aspecto que a gente quando depois que termina, a gente sai e fala assim: "Poxa, como Deus usou a gente", né. Às vezes vem umas falas, assim, do nada. Esse dia já estava Sabe indo nem de onde embo saiu, a né, gente estava indo perdeu. embora, o pau estava quebrando, o menino o menino estava levantando da mesa, igual a gente está aqui, né. A gente eu Parecia que ele ia bater em eu meio você. assustado, ele levantou a voz, eu falei: "Você vai me engolir", que agora ele era mais forte, eu sou meio fraquinho. Eu falei assim e aí eu internalizando assim: "Senhor, me dá uma palavra, me ajuda, Senhor, eu tô sem nenhuma aqui". E no final Deus usa, óbvio, Deus sabe que aquilo ali a gente tá ali para isso, né. E a gente consegue mudar aquilo ali, jogando uma palavra para a vida dele, ele vai entender e falou assim: "Ah, realmente eu não conversei com ela, não sabia dessas coisas". Falta de perdão, a gente uma vez teve um caso, foi assim, foi extraordinário, né, no atendimento, a Juliana falou assim: "Vocês já se perdoaram pelo que aconteceu?" Do nada não, Deus assoprou no ouvido, né. "Vamos fazer isso agora". Chamou até os filhos no dia, né.
Na outra. Na outra, é porque são vários casais, Na outra sessão. na outra, chama os seus filhos, a gente envolveu todo mundo no processo de perdão. Era uma família que só estava precisando se acessar, Perdoar. se perdoar. Receber e liberar perdão. Que é, o perdão é para a alma, é a libertação da alma, Da né? alma. Tiago diz, né? Você confessa para ser curado, cura é a alma. Então, o processo ali era exatamente isso. Então, o que falta para nós hoje, o que faltou para nós quando nós começamos, era exatamente ter esse acompanhamento. Pode ser que a gente teria um sucesso maior, né? E a gente tem hoje essa disponibilidade, a gente disponibiliza isso na igreja, a gente tem esse canal aberto para as pessoas, para casais nos procurarem, e isso assim, é uma benção. Tem sido uma benção nesses últimos anos que a gente está à frente disso, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui é que eu tenho comigo, isso é comigo. É que muitas vezes as pessoas arranjam um problema e faz ele maior do que realmente é. Uhum. Isso é muito cansativo É. para as pessoas. Vão ali colocando mais água na raiz, mais São adubo, pequenas. uma bobagem. Eu já respondi isso para casal várias vezes, eu e Renata. Mas isso é por causa disso? Ah, gente, Mas são coisas isso pequenas não é mesmo. nada. Isso São não é coisinhas nada. Que as pequenas pessoas que eles vão pequenas, alimentando, né? alimentando. E viram uma coisa gigante, um Por tem isso, tanta besteira que as pessoas ficam. Uma coisa que eu acho terrível, que acontece demais, que eu falo também sempre, é aquela disputa do homem com a mulher, tanto, tanto financeira, quanto intelectual, quanto espiritual. Um quer ser maior que o outro, quer ser mais inteligente, quer ser. machismo. Né? Muito machismo, né, amor? É, o narcisismo também, né? O homem nunca quer perder, né? E aí ele desfaz a esposa, Ai, ele gente, que diminui a coisa esposa. mais chata, né? Eles não Um jogam, servo de eles Deus. não Uma jogam, pessoa sem Deus, eles ok, não mas jogam frescobol, eles jogam tênis. tênis é. Frescobol, você precisa do missão, outro. você precisa do outro para a bola não cair. Não cair. E o tênis, o objetivo é derrubar. Roubar, matar, dar uma bolada na cara. Casamento esse é um livro até que o pastor Pedro, meu irmão, escreveu. Você aprendendo a jogar. Qual dos dois que você faz no seu casamento? É exatamente isso. Legal essa É ministração. legal. E isso acontece muito. Então, isso tem uma relação, assim, a gente aprende um pouco por estudos, que isso é uma relação narcisista, pode ser tanto do homem e da mulher, não importa quem seja, mas a maior parte do homem, ele tenta diminuir a esposa por um receio. O homem, a mulher nunca pode ganhar um salário maior do que o homem. Isso é lei. Se isso, Renato é aconte- doido para me ficar rica, para me aposentar ele, gente. isso é lei, porque se isso Exato. acontecer, isso vai tirar do homem o status de sacerdote, de provedor. Isso é uma ignorância, mas infelizmente acontece. Então eu faço isso, eu te diminuo. Eu vou estar sempre diminuindo, publicamente, nos lugares que eu estou. Então eu vou estar sempre buscando ser maior. E toda vez que eu diminuo a esposa, eu estou jogando tênis com ela. Não existe no casamento, eu já falo isso aqui sempre, não existe no casamento um que perde e um que ganha. No casamento, ou os dois perdem ou os dois ganham. Então, se eu achar que eu estou diminuindo a minha esposa para ela perder, eu estou perdendo junto. Então, o processo é esse. Então, que o machismo, isso é bem natural mesmo dos homens, infelizmente, ele traz isso, mas ele está junto com o narcisismo natural também. De tirar, de diminuir a outra pessoa, né? Um caso assim, eu até curioso, e isso me educou, né? Eu tinha feito uma viagem com a minha família para Parque do China. Mas foi maravilhoso. 4 Adoro. dias, Morar lá daqui a um tempo. abençoado. Passei lá com a minha família, meus filhos, diversão total. Foi aquele fim de semana que não teve nenhuma rusga. Isso é coisa bem difícil, né? Porque É isso. adolescente, só Jesus, hein? Você é agradar adolescente. E a minha, gente, é uma benção para agradá-la. E aí eu volto todo feliz e vou falar para um outro casal: olha, a gente voltou de um fim de semana, foi uma bênção. Lá no Parque do China, aí eles falaram assim: "Não, a gente acabou de voltar de Paris". Aí eu falei assim, que não valeu de nada meu Parque do China. Fiquei depressivo. Derrubou. Derrubou. Ou seja, há uma necessidade de diminuir o outro. É. Isso, amigos. Casamento é a mesma coisa.
Então a gente tem que estar o cuidado, o zelo que a gente tem que ter. Por isso que eu não sei se você percebeu, eu já enalteci Juliana aqui em todos os aspectos sobre o casamento. Meu casamento hoje, ele é sólido. Meu casamento hoje é uma bênção. Meu casamento hoje representa para outros casamentos e outras famílias, graças unicamente e exclusivamente por conta de Juliana. Eu sei o que ela fez para isso ser mantido, ok? Eu tenho um papel importante? Tenho. Sou o sacerdote? Sou. Sou o bravo da casa? Sou o leão? Sou. Aham, sei. Mas em nenhum momento ela se sente menor por conta disso. Ela não pode em nenhum momento. E eu preciso fazer essa publicidade para que isso fique bem entendível. E ela sabe que essa publicidade não é uma hipocrisia. Ela sabe disso. Mas eu tive momentos em que eu diminuí ela muitas vezes. O início do casamento foi sempre assim. Mas a gente só vai entender isso aí, pastor, se o homem natural, né, só consegue entender isso se ele conhecer a palavra de Deus, Uhum. né? Porque você vê lá no livro de Efésios, capítulo 3, se não me engano, que a Bíblia nos ordena o homem honrar a Co- tua esposa Uhum. como o vaso mais frágil e tal, né? E amá-la como Cristo amou a igreja. Aí eu fui buscar, assim, honra. Aí eu fui entender que honra é você colocar a pessoa acima de você. Uhum. O cara, quando ganha um prêmio na Fórmula 1, ele vai para o pódio, em primeiro lugar. Ele está sendo honrado, Uhum. ele está acima de alguém. Então, assim, a mesma coisa que você fez com a Juliana. Você coloca a Juliana acima dele. Eu faço isso com a Tânia, minha esposa. Tanto que uma pessoa veio aqui no podcast, foi um convidado nosso, ela falou assim: Olha, eu nunca vi um cara elogiar tanto a sua mulher como esse homem aqui. Uhum. Eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. Ela acabou vindo aqui no podcast porque a gente criou um vínculo de amizade entre o esposo dela, ela e a É, e gente. ela não me conhecia. Eu não conhecia. Eles se conheceram no Aí eu trabalho. fui lá, estava no meio de um pátio de uma obra, de um negócio que eu fui ver, ela era representante de uma empresa, ela foi lá e tal, eu conversando com ela, minha esposa e tal, porque eu gosto de falar das Uhum. coisas dela. Então, ela falou assim: gente, eu nunca vi um cara honrar tanta mulher, mas isso não é porque eu sou bonzinho, é porque Deus, ele criou em mim esse coração de aprender com Deus a honrar a esposa, Uhum. né? E uma coisa um texto que eu acho muito interessante também é quando Pedro fala que as nossas orações, isso é muito grave, isso é muito sério, a oração Não do chega nem no teto. sacerdote da casa, elas não serão Não ouvidas. chega nem no Para que teto. sejam atendidas as vossas orações, sacerdote da casa, você precisa honrar sua esposa. Isso aí. Você já pensou que coisa séria? Então, assim, a gente só consegue entender isso se você vê o que Deus tem falado. Ó, Deus fala assim, assim, assim. E, às vezes, já aconteceu o caso a gente presenciar fatos de homens que, né, tem um caso que eu lembro disso, que me marcou muito esse caso. O esposo, numa reunião, num bate-papo, e houve um momento de comoção nessa conversa, a gente num grupo, ele se emocionou, chorando, ele falou que a pessoa mais importante da vida dele era a mãe dele, na frente da esposa, entendeu? Então, assim, Eles terminaram o casamento. acabou o casamento. Alguns Levitas. anos depois, acabou o casamento. Então, assim, e não são pessoas que não conhecem Deus, né? Pessoas dentro do nosso meio. Então, assim, a gente precisa ter essa compreensão, porque se o cara só fala mal da mulher, eu conheço, tenho parentes, né, amigos meus, que eu já vi cenas assim, do cara chegar pra mulher: "Você não é nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum que você não é nada". E Você é burra. convivendo, você é burra, e convivendo anos dessa forma, né, ela ali, a pessoa, ele também foram vivendo, e assim. Então tem coisa melhor para se viver, tem maneiras melhor para se viver como casal, né. Basta apenas que você entenda isso. Cada um fazendo seu papel, homem sacerdote, provedor, né, e mulher ajudadora, é aquilo que está na palavra, né. Seguir ali tá tudo certo, o manual é perfeito, né. Aí chegou aquele momento da pergunta, né? Mas já? Não,
Gente, Nem falou do O seu tempo passa. Não, ah, depois vocês vão ter um tempinho. que isso? Tá bom. Vocês saem juntos, vocês têm um dia da semana. Hoje é o nosso dia. Tempo de qualidade. Esses meninos, fica tudo aí, menino. De Tem? vez em quando, né, amor? Igreja também sai fora de igreja, não De mexer com outra vez em igreja. quando a gente consegue, tá? A gente não é muito bom A nisso gente ainda não. entrevistou casais aqui A gente não é muito bom que nisso isso é ainda não. lei. Sim, Eu acho lindo eu, isso. tra Estabelece um dia, eu né? trabalho em véspera. Sexta-feira, eles olha que sexta-feira é o dia da família e tem o dia do casal, acho que é segunda, né? É um dia desses Eles têm aí, um não dia sei lá não. que sai todo mundo, nós vamos para algum lugar, vamos jantar, vamos Isso conversar, aí só é nós dois. Eu tenho um casal até que a gente admira muito. Eu quero mandar esse podcast para ele aqui. Marcela e Marcelo. Eliezer. O casal abençoadíssimo. Eles me deixavam com raiva, porque eles faziam tudo isso. Vive viajando Viajavam sozinho. sozinhos. Ai, Olha, que Bem ódio. pequeno, ódio. Eu Olha. falava com eles. Lá na sala, todo mundo falou: você sai da minha sala aqui, vocês estão me humilhando aqui. Eles eram exemplos nesse aspecto. A gente nunca conseguiu ter isso como uma regra, né? Porque motivo nenhum. A gente sempre. Eu fui muito John Wesley. Eu trabalhei muito na igreja e acabei deixando a família, né? Mas nesses últimos 10 anos, assim, mais ou menos, a gente tem conseguido encaixar algumas coisas, umas viagens. Junto, sozinho. A última vez que a gente viajou sozinho, a primeira coisa que a gente ficou lá no quarto, falou assim: como é que estão as crianças, né? E o O que que tem. nós vamos fazer? Qual é o assunto? E o que a gente tem feito nesses últimos anos é palestras de casais, em retiros de casais, que a gente é convidado, e aí a gente fica sozinho em vários que a gente já participou. Então, Aham. essa é a nossa lua de mel. E aí, realmente, é uma lua de mel, porque nosso papel é só uma ministração, uma Uhum. noite, a gente vai para um lugar longe, aí a gente fica fica de 3 boa. dias só. É. Só sem fazer nada. Mas não tivemos isso. De vez em quando eu chamo para jantar, mas eu não tenho esse hábito, esse Essa bom hábito. regra, né? Esse bom hábito que seria uma Mas regra. você sabe que eu e Renato também não temos, mas nós temos o que nos faz feliz, que é sentar os dois, bater papo só nós dois, comer alguma coisa diferente. Ele gosta de cozinhar, eu peço para ele fazer. Aí eu sento ali com ele. Aquilo ali, a minha filha saiu, foi para a igreja, saiu com o noivo e tal. Tá só nós dois ali. Uhum. Tá bom É, também. isso até que a gente faz A bastante. gente é A gente tem caseiro. uma vida. Isso se chama a gente se basta. Ok. É. A gente tem uma relação muito familiar, muito forte. Mas forte ao extremo. Juliana é muito família. Tanto da família dos pais, da mãe, que ela trouxe isso para dentro, eu já não tinha isso. Eu não almoçava na mesa. Eu lembro, o primeiro dia de casamento, eu fui, peguei meu pratinho de comida, sentei na frente da televisão para ver Globo Esporte. Quando eu fui dar a primeira garfada, ela só fez assim: ei, pss, pss, senta aqui. Eu falei: não, pai, eu que mando aqui. Eu sempre fiz isso na casa da minha mãe. Falou: senta aqui. Daquele dia em diante, eu nunca mais comi sem ser na mesa. E hoje a gente ministra a importância da mesa para mesa. cura. Eu faço obrigada. Eu arrumo a mesa. Não, vamos sentar aqui. Lá em casa, tudo na Tudo é na mesa. mesa. Tudo. A gente identifica muito isso. Lá em casa tem que melhorar, Lá em porque eu casa tem trabalho com bancada. mesa posta também. Então, Lá em casa eles adoram a bancada. ela Mas faz muito 4 na isso. bancada. E aí, o que acontece com a bancada? Não sei se lá na sua casa é assim. A bancada é assim, né? Não tem isso aqui. É. Tem? Eu Dá sento pra de frente colocar. porque eu fico com as pernas encostadas. Não, mas não Não, é. Por não é isso que eu não pra tenho isso. bancada. O que acontece? Isso tem que ser Biblicamente mesa. Se eu faço, você falando, bate o joelho no armário. Mesa. biblicamente falando, em Números, Deus ele deu, não sei se isso aqui é comum de conhecimento. Ele deu uma instrução para Moisés, a construção da mesa para ficar antes dos Santos, que era um local onde colocava os utensílios, os pães. Mesa Essa posta. mesa é a mesma medida 80 centímetros de hoje altura. para os marceneiros. Por É. quê? Exatamente. Você pode ser mais alta, você pode ser mais baixa, mas na mesa a gente se encaixa para comer, ok? É. Então, se eu for mais alto, o que eu tenho que fazer? A cadeira, não tem uma cadeira menor para mim. Cadeira de mesa não é essa daqui confortável que abaixa e sobe. Então, eu tenho que abaixar. E nesse processo, o olho entra na mira do outro. Uhum. Mesa é lugar de cura. Uhum. Mesa é lugar de você identificar. Tanto que a gente divide os processos de terapia, a gente fala
Tem 3 lugares na sua casa onde você precisa conversar. Primeiro, se for para um DR, para alguma coisa para ser resolvida, é no sofá. É só uma orientação, né? Se for para conversa em família, na mesa. E na cama, jamais. Lugar macro santo. Então, ou É. seja, você tem locais para cada posicionamento disso, né? Então, a mesa para nós hoje. Então, Juliana tem isso como regra desde que eu conheço. Então, a gente não teve esse processo de jantar, mas a gente tem um fortalecimento entre nós 4 muito grande. Então, tudo que a gente fez, a gente viajou muito, mas os Sempre nós 4. 4. E a gente não, meio que abriu mão, né? Falou assim: vamos só nós 2 juntos? Não, 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 vamos levar as crianças. É, a gente também não. Ah, mas é tão bom, Tão tão bom. Mas bom. a gente tem muito momento família, nós 2 em casa. É. A gente Então, também. agora a pergunta final. Vai falar, Ah! Já acabou. vida, Já acabou. parece Rapidinho. mentira, né? É. Aqui, um conselho para quem está começando, para quem está tendo talvez uma divergência, naquela câmera de vocês lá, direto ao ponto. Direto ao ponto. Um conselho, bebê, você é boa nisso. Invista em seu casamento. Procure conhecer sempre mais a Deus. E ame, se dedique através de atos, palavras, demonstração, né? Carinho que eles gostam. Fala você. Sexo, sexo, Ah, tá sexo. bom. Isso é muito importante no relacionamento, intimidade. Tomar banho junto, dormir agarradinho de concha, falar no cafuné. Eu acho que o que mantém meu casamento vivo e feliz é isso. Rapaz, foi o primeiro pastor que veio aqui focado É. nesse quesito, hein, amor? Prendeu mais um E pouco? não é da boca pra 50, fora, não, hein? quantos por cento mais ou menos representa isso? 50? Ah, você não é da boca pra fora, não, hein? Não sou brabo, não, mas tô feliz. Tô feliz. Amém. Né, amor? Bênção. A gente tá também, a gente tá bem feliz. Graças a Tem Deus. gente que fala assim, ih, aqueles ali ficaram velho. Vai pensando, vai vendo, Vai achando. sai pra lá a bobeira. Então, gente, olha, eu quero que vocês falem aí rapidamente sobre. Eu vi que vocês trouxeram material aí, tem livros, Isso, isso. Ah, e que depois legal. eu vou passar para a parte de agradecimento dos nossos apoiadores e patrocinadores. Esse aqui a gente vai deixar para vocês. Opa! São 4, a gente escreveu 4 livros, esse aqui são os 2, os outros 2 ainda tá. Acho que não tá lá em casa, né? Não Qual? tinha. Mas outros 2. Um fala sobre o nosso casamento, a nossa história, nosso primeiro. Tudo que tem sobre o nosso casamento fala aqui, as nossas dificuldades no início, que nós enfrentamos, e ela termina exatamente com a analogia do triângulo, que foi quando começa a nossa história mesmo. Aham. Então, esse livro ele fala de uma história de um casamento, de 2 seres diferentes no mesmo ambiente. Somos diferentes, graças a Deus. Imagina você, Renata, acordando com você mesmo. Pensou? Você no seu cangote falando Misericórdia. assim: bom dia, Bom Renata. dia. Deus é tão perfeito que nos fez diferente. É, ué. E termina falando sobre a importância da analogia do triângulo. E esse é um devocional com Deus a respeito de casamento para você ler todos os dias. Então, casamento Olha, abençoado lá, legal. restaurado. Casamento restaurado, lar abençoado. E Caminhando com Deus a 2 aqui é um devocional com vários autores. A gente tem aqui uma E passagem. onde encontra o livro? Esse aqui está na Up Books. E esse aqui através da Juliana. Juliana tem um telefone e aí você entra lá no nosso Instagram, que é Paulo José Noia. É isso, E né? Juliana Noia. Juliana Noia. Você Paulo José Noia, guarda isso aí, gente. Paulo José Noia e Juliana Noia. Esse Vocês vão aqui é um ver o presente Instagram pra deles vocês nos meus. dois, um presente que Ai, eu muito escolhi, obrigada. gente. Maravilha. Eu gosto de ler, viu, menino? Esse gosta. Juju também gosta. E eu gosto de Gosto de escrever. ler. Eu não gosto de escrever. Obrigado, pastor. Eu gosto de pintar. Eu gosto de pintar. Eu estou lendo a Bíblia anual esse ano. Nós todos lá em casa a gente está lendo a Bíblia. E eu estou amando porque eu peguei um programa de leitura que você lê Levítico, mas lê Mateus e lê Provérbios, entendeu? sim. Porque aquela continuidade, até eu lendo Cansativo. Levítico, falo, gente, Chegar em número, você desiste. negócio, corta lá e bota na orelha direita, na coxa direita, no pé direito, tudo direito, na benção, né? Deixa abaixo.
Mas vamos falar agora dos nossos patrocinadores e trouxe, lógico, mimos para vocês, né? Ah, que maravilha. Mimos, isso aqui você não precisa abrir, Juju, porque são as canecas que pode casar, Ah, que irado. pode colocar aí no cantinho. Obrigada. Vocês tomam um cafezinho lá. Vocês mesa. também vão ter um azulejo. Mostra aí, pastor Paulo. Rapaz, O azulejo. maravilha. Pode Ó, casar, eu fui. Vocês também vão ter na casa de vocês. Obrigada. Bonitinho, né? Ah, detalhe, eu que pintei o galinho, os passarinhos, a minha Linda filha essa que fez essa Ah. essa arte. Ela nem tinha terminado, eu já tinha mandado imprimir, fazer caneca. Ela falou: Deus, que mulher esquisita, já fez tudo. TDAH. Esse aqui, Juliana, esse aqui você pode abrir. Eu pinto estampas, né? Faço até roupas para mulheres famosas, tipo Alcione, a cantora, aqueles caftans de seda, tule e tal. Aí trouxe um lencinho de bolsa para você, mas Ó. dá para amarrar no cabelo também de uma das minhas Olha estampas. que lindo. A estampa original Tânia Santos. Obrigada, querida. Amém. Quero agradecer muito a Arte Sonho, que é a Arte Sonho que faz os nossos papéis. A Arte Sonho faz as canecas do Pode Casar. E quero agradecer hoje a Sabores Salgados. Nós vamos degustar uns salgadinhos maravilhosos. Obrigada, Muito Cárita. bom, viu? É bênção na nossa vida, as nossas apoiadoras. Quero agradecer a doutora Camila Belo, que faz meus procedimentos para mim não ficar tão veinha. Bota um negocinho aqui, uma coisinha aqui, um fofinho Eu acho que eu não aqui. preciso, não. Não, não está ainda, não. Precisava. Ai, meu Deus, se ela te ver, vai te botar na cadeira. E os Vai chamar pra nossos você ir lá. patrocinadores. Solta aí, Rocket Filmes. Solta aí a Elasa. Elasa é o patrocinador, que é o Renato, que é o Esse dono amigo da que Elasa. nos fala. E a Local Veículos, do nosso amigo Dudu também, que nos ajuda a pagar a conta do Pode Casar, porque o Pode Casar também tem conta para pagar, tá, gente? E a gente está aberto para novos patrocínios e apoios. Se você quiser presentear os nossos convidados, a gente está aberto aí, esperando esse patrocínio. Queremos agradecer aqui a Rocket Filmes, que é na pessoa de Alexandre, que é uma bênção, que é gente boa com a Cara, gente aqui. maravilhoso. Muito obrigada. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se esqueci, vai ficar assim mesmo, tá, gente? Quero agradecer demais a vocês que nos assistem, que faz o nosso podcast crescer. É isso que nós queremos. Queremos que chegue mais pessoas e que as pessoas possam ver uma luz no fim do túnel, que possam fazer aquele casamento a 3, né? Deus, você e a sua esposa. E assim você consegue superar tudo e estar junto com a sua família, com o seu filme, porque isso é o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Amém. Amém? Então, lá para aquela câmera lá, pode casar. Pode. Beijo para você. Beijo. Pode Tudo casar. de bom. Beijo. Tchau. Tchau.